Caros irmãos e irmãs, o Senhor conhece profundamente o nosso coração, não há dúvida disso, e como tal, nos chama sempre à conversão. A conversão é um processo que acontece na vida daquele que abraçou a fé. À medida em que toma a decisão de abraçar a fé, é como que o consentimento dado para que o Senhor comece a agir na nossa vida. Por que é importante lembrar disso? Porque o Senhor não invade o nosso coração, não entra em nossa vida e não começa um processo de transformação sem que nós deixemos que Ele faça. Isso se chama uma abertura, uma docilidade à graça de Deus. Então, à medida em que nós nos abrimos ou que consentimos livremente, aderindo à fé, então o Senhor começa esse processo de transformação. E esse processo de transformação começa, a gente sempre diz assim, é uma mudança do coração, mas o processo de conversão, a palavra que define para nós a conversão é metanoia, que é mudança de mentalidade. Quer dizer, há uma ação de Deus que começa no interior, transformando o homem para que seja uma nova criatura. Digo isso porque o texto do Evangelho de hoje começa dizendo assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Jesus, certa vez, fez um elogio aos fariseus, disse para aquelas pessoas que estavam escutando: olha, quando vocês ouvirem um mestre da lei ou um fariseu ensinando a Sagrada Escritura, escute tudo aquilo que ele tem para dizer, porque ele fala com propriedade, porque conhece a Escritura, mas não imiteis as suas ações, porque são muito bons para falar, no entanto, as ações nem sempre correspondem à teoria que ensinam e que pregam. Por isso chama-os de fariseus hipócritas, que algumas vezes querem impor sobre os outros o peso de uma lei que nem eles mesmos são capazes de viver. Então, Jesus exorta os discípulos a que não sejam como os mestres da lei e dos fariseus, que falam muito, ensinam muito, mas que não vivem aquilo que estão ensinando. Olha o que ele diz: vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Noutras ocasiões, Jesus também apresenta os mestres da lei que não se importam com aqueles que estão sofrendo, não se importam com os doentes. A lei aplicada, ela é tão severa que não socorrem os menos favorecidos, não socorrem os marginalizados. E aí Jesus lembra: vocês deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus lembra isso porque existem os 10 mandamentos, mas além disso, um conjunto de mais de 600 preceitos estabelecidos pela tradição do Antigo Testamento e que eles querem observar nas suas minúcias, e deixam de lado o que é mais importante: a misericórdia, a fidelidade e a justiça. Jesus não fala para eles que eles têm que deixar de observar esses pequenos aspectos da lei, como pagar o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho. Jesus diz assim: vós deveríeis praticar isto, quer dizer, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem contudo deixar aquilo. Se não se importa com aquilo que é periférico e deixa o que é essencial de lado. Mas ao falar do processo de conversão, é importante lembrar o que Jesus diz no versículo 25, dizendo assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e de justiça, de cobiça e injustiça, falta de misericórdia, falta de fidelidade. Vamos entender o que é isso? É aparência. Algumas vezes tem uma aparência de fidelidade, uma aparência de comprometidos com a lei, só uma aparência, e não é de aparência que nós vivemos,
Para a nossa vida cristã, o importante é que estar impregnados da graça de Deus, viver intensamente esse processo de conversão, correspondendo sempre à graça. Porque senão algumas pessoas acham que assim, eu preciso primeiro mudar o meu exterior, o meu jeito de vestir, eu preciso mudar toda a exterioridade. Não, o processo de mudança começa aqui por dentro, no coração, e consequentemente vai mudar também o nosso exterior. À medida que o interior vai sendo transformado pela graça de Deus, vamos sendo plasmados pela graça do Evangelho, o exterior também vai mudando, porque a palavra de Deus, a graça do Espírito Santo, vai nos convencendo que é preciso viver de acordo com a graça, longe daquilo que é o costume do mundo. Quer dizer, é um processo de transformação mesmo. Alguns escritores espirituais dizem assim, que até quando a gente se converte, a gente se torna mais bonito, interiormente e exteriormente também, porque o próprio Espírito Santo vai nos convencendo de que a gente não pode continuar com as práticas pagãs, não pode continuar com práticas de pessoas que ainda não conheceram a verdadeira fé, e aí vamos sendo lapidados e transformados interiormente e exteriormente, no modo de falar, no modo de vestir, no modo de acolher as pessoas, no tratamento para com os outros. Está vendo que o Evangelho vai transformando do interior para o exterior? Porque se a gente muda só a aparência, mas o interior está cheio de podridão, de que adianta isso? Nas advertências que Jesus faz aos fariseus, nós ouvimos aqui dizendo, olha, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e de cobiça. Noutra ocasião, Jesus diz assim, vós sois como sepulcros caiados. Quer dizer, o sepulcro por fora está muito bonitinho, arrumadinho, cheio de florzinha, está ali pintado, arrumadinho, mas por dentro está podre. É forte essa palavra, sois como sepulcros caiados, porque por fora está bonito e por dentro está podre. O processo de conversão leva-nos a entender que é preciso uma mudança interior, que reflete no exterior, com tudo aquilo que eu já disse e repito, o nosso jeito de falar muda, o jeito de agir com as pessoas muda, a vestimenta muda, porque toda a vida vai sendo impregnada pela graça de Deus, não só uma parte delas, ou até como alguns que dentro da igreja vivem de fato como santos, mas fora da igreja vivem como pagãos e se comportam no mundo como pagãos batizados. Infelizmente parece que tem essa categoria na vida da sociedade, pagãos batizados, que embora tendo recebido a graça do batismo, não vivem a fé, se comportam como pagãos, então são pagãos batizados. É preciso entender isso. Há necessidade de um processo de mudança, que não depende em primeiro lugar da nossa força, é a ação da graça de Deus em nós, e depois uma correspondência, o homem que é chamado à conversão, correspondendo à graça de Deus, então vive uma vida nova. Mas é preciso entender isso, nada de viver de aparência, é preciso mais do que isso, é preciso que o interior seja transformado pela graça de Deus, e que, consequentemente, o exterior também vai sendo transformado. Jesus conclui dizendo a estes mestres da lei e fariseus, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Está vendo? São as mesmas palavras que eu já disse. Na medida em que o nosso interior vai sendo transformado, o exterior também se mostra uma nova criatura. Limpa primeiro o copo por dentro, para que fique também por fora, fique limpo. É um processo de conversão. Vai deixando o Senhor tocar no seu interior, tocar no seu coração, na sua vida, na sua história, e você viverá como uma nova criatura. Não sejamos como fariseus hipócritas, que conhecem teoricamente a lei, mas não se deixam plasmar por ela. Vivamos de acordo com o Evangelho, para sermos então uma nova criatura, uma mudança do interior para o exterior. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e transformem o nosso jeito de ser. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.